FM Network. Oi, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana Gabriela e hoje a gente tá aqui para falar sobre a quarta semana da temporada 2022-23 da PHF, que, para quem não sabe, tá caindo aqui nesse episódio agora, é a Premier Hockey Federation, que é a liga majoritariamente feminina da América do Norte. E o caminho para Easy é um novo quadro aqui do TTG, que é o portal que traz todas as atualizações sobre as melhores ligas de hóquei no gelo de um jeito dinâmico, fluido e divertido. Segue a gente no Twitter, no Instagram, no TikTok, nossa arroba é TicTacGo, e também se inscreve no nosso canal do YouTube. Basta você procurar por TicTacGo ou digitar youtube.com/@TicTacGo. Mas para facilitar, todos esses links estão aqui na descrição do episódio. Então, abre ali, sai clicando nos links, dando follow, se inscrevendo, que é bem importante pra gente. Mas agora, chega de papo furado e vamos saber tudo o que aconteceu na quarta semana. A gente vai começar falando do primeiro jogo que aconteceu no sábado, dia 3 de dezembro, entre Connecticut Whale e Montreal Force. E antes, eu já quero me desculpar pela muito provável pronúncia errada dos nomes franceses aqui, porque eu não falo francês, mas eu vou tentar. Mas vocês sabem que nunca sai do jeitinho que tinha que ser, então tudo bem. O jogo aconteceu em Montreal e o Force recebeu o Whale, que voltou pro gelo após jogar só no fim de semana de abertura, ou seja, fazia 2 semanas já que elas não jogavam. Lembrando que teve aquela situação das condições climáticas que elas não conseguiram viajar também. A Janka Linka, que não é nem francesa, nem americana, nem nada, ela é lá do leste europeu, ela marcou e deu ao Whale a vantagem de 1-0. No segundo período, a Taylor Girard marcou e aumentou a vantagem do Whale para 2, e a Christina Shanahan e a Christine Dodolin empataram o jogo, então ficou tudo 2-2. No terceiro período, Kennedy Marchment marcou para o Whale e a Catherine Daou marcou para o Force, ou seja, ficou empatado em 3-3, então a gente foi para a prorrogação. E quem resolveu tudo foi a Anne-Sophie BT, que é a capitã, só que não foi no overtime. Foi na disputa de pênaltis. E aí o Force venceu por 4-3. No domingo, os times que estavam em Montreal se encontraram para o segundo jogo da série do fim de semana. E o Connecticut Whale estava tentando aí se recuperar da derrota. E no primeiro período, a Emma Keenan abriu o placar para o time visitante, o Whale. E elas lideraram então por 1-0 até no segundo período, que a Sarah Leffert empatou. Mas aí a Alyssa Wolfeiler marcou e retomou aí a liderança para o time de Connecticut. E no terceiro período, a Katie Howarth até tentou marcar aí pelo Force, só que sempre ela, resolveu tudo novamente. Kennedy Marchment conseguiu trazer a vitória para o Connecticut Whale, então o placar final foi de 3-2 para o Connecticut Whale sobre o Force. O outro jogo que aconteceu foi entre Metropolitan Riveters e Minnesota Whitecaps, que aconteceu em Minnesota. No primeiro jogo do sábado, do dia 3, as Whitecaps receberam as Reeves, e no primeiro período a Denisa Krysova e a Sydney Morin deram para as Whitecaps a vantagem de 2-0, e no segundo período a Patty Marshall fez 2 gols. E aí as Whitecaps aumentaram a vantagem para 4-0. Mas a capitã das Reeves, a Madison Packer, conseguiu marcar um gol. E aí no terceiro período, a Kendall Cornyn e a Amanda Pelkey também marcaram para as Reeves, só que aí não foi suficiente, já que as Whitecaps, que estavam na liderança, permaneceram resistindo e conseguiram derrotar as Riveters por 4-3.
No domingo, elas se enfrentaram novamente e não teve nenhum gol no primeiro período. E a Jonna Albers marcou para as Whitecaps, enquanto a Mintu Tuominen marcou para as Reeves, então ficamos com um placar de 1-1 no segundo período. E no terceiro, a Sydney Broad e a Natalie Snodgrass, junto com a Liz Scheppers, também conseguiram aí marcar seus gols pelas Whitecaps e tivemos a vitória de 4-1 das Whitecaps sobre as Riveters, ou seja, conseguiram varrer a visitante na série desse final de semana. Agora vamos falar aqui de uma coisinha que vocês já sabem, que é a nossa parceria com o pessoal da FE Network. Mas vocês conhecem os outros podcasts da casa? Porque a gente tem um desafio tanto para os fãs quanto para os creators dos esportes internacionais no Brasil. Chama Desafio da Multiplicação de Downloads dos Conteúdos da Rede. E se você quer mostrar que é FNN de verdade, desafiamos você a indicar um podcast para o seu amigo. Ou até você mesmo pode conhecer e ouvir um episódio diferente do que você já está acostumado. Para quem gosta da NFL, tem o Diário NFL, que fala da liga mais popular dos Estados Unidos. Para os amantes de basquete, tem o Nuaro, que fala da NBA. Além do TTG, tem o Icecast, que fala da NHL. E na MLB, a rapaziada do Rebatida tá cobrindo a off-season do beisebol. E também existem os podcasts de times lá da NHL. Então aqui a gente vai passar a listinha para vocês. Do Anaheim Ducks, tem o podcast dos Ducks. Do Boston Bruins, tem o Bruins e Brejas. Do Chicago Blackhawks, tem o Fala Halcão. Do Columbus Blue Jackets, tem o Cannons Podcast. Do Dallas Stars, tem o Starscast. Do Detroit Red Wings, a voz do povo. Do Edmonton Oilers, tem o Óleo no Gelo. Minnesota Wild, tem o Wild Brazuca. Do New York Islanders, tem o Capivara do Hockey. Do Pittsburgh Penguins, tem o Igloo Cast. Do Kraken, tem o Depths of the Kraken. Do St. Louis Blues, tem o Blue Note. E do Toronto Maple Leafs, tem o Pod Leafs. E aí, qual desses você acha que pode te agradar mais? Para não perder nada dos nossos conteúdos, segue a @SomosFN ou então acesse o site que é somosfnn.com.br. E aí, você topa esse desafio? Antes da gente ir para o nosso segundo bloco, temos aqui algumas notícias. Então, a PHF tem o costume de anunciar uma jogadora que se destacou muito naquele mês, além daquelas que a gente já traz aqui, que foram destaques nos jogos do final de semana. E se você tem ouvido todos os episódios do Caminho para Easy, você vai lembrar que a goleira do Boston Pride, que é a Corinne Schroeder, ela estava sempre se destacando porque ela estava conseguindo muitos shutouts, ou seja, não estava levando nenhum gol. E aí, por conta disso, ela foi eleita a jogadora do mês de novembro pela liga. E a Schroeder, ela começou sua carreira na PHF esse ano, e ela então teve 3 shutouts consecutivos, ou seja, os 3 primeiros jogos dela, ela não levou nenhum gol. Na verdade, tem o 100 na frente. 183 minutos e 15 segundos que ela ficou no gelo sem levar nenhum gol. E ela tem 5 vitórias, nenhuma derrota para conta dela nos jogos disputados. E então a porcentagem de defesa dela é muito alta, 0,953, ou seja, merecido, né? Tá fazendo um ótimo começo de temporada a goleira do Boston Pride. Agora a gente vai falar então das 3 estrelas dessa quarta semana e tá bem variado, tem uma jogadora de cada time aqui, menos do Force, mas tudo bem. Em terceiro lugar nós temos a Sydney Broad, que é do Minnesota Whitecaps, que ela marcou um gol e deu 2 assistências para ajudar o seu time a varrer as Reeves. Em segundo lugar, nós temos a Mintu Tuominen, que é do Metropolitan Riveters, que conseguiu marcar 3 gols. E em primeiro lugar, ela que foi a MVP da temporada passada,
Na verdade, eu não lembro se ela foi a MVP, mas eu sei que ela foi a caloura do ano. Mas eu acho que ela também foi a MVP, que é a Kennedy Marchment. Ela é incrível. E sim, sou suspeita pra falar porque eu gosto do Whale, é o meu time na PHF. Mas enfim, quem se importa? Ai, uma apresentadora bem clubista. Mas ela, então, ficou com o primeiro lugar. Ela marcou 2 gols e 1 assistência. E já quero deixar aqui claro que não sou eu que escolho as estrelas, tá? A gente segue aqui as escolhas da PHF. Então, a PHF que escolheu, não fui eu apenas fico feliz, eu e meu clubismo. E vamos falar, então, da classificação. Eu já tinha comentado com vocês que o sistema de pontuação na PHF é diferente. Então, você vai ter que ouvir os episódios passados para entender melhor um pouquinho como funciona isso. Mas vamos lá. Em 7º lugar, ainda temos o Connecticut Whale, né? Elas têm 3 jogos jogados, disputados e 4 pontos. Em 6º lugar, Buffalo Bills, que jogou só 2 jogos e tem 4 pontos. Em 5º lugar, com 7 jogos e 6 pontos, temos Metropolitan Riveters. Em 4º lugar, com 6 jogos e 7 pontos, está o Montreal Force. Em 3º, as Minnesota Whitecaps, que tem 6 jogos e 8 pontos. E aqui, que é aquela briga que a gente já tinha comentado, que elas estão sempre disputando a primeira colocação. Mas no momento tá assim, o Toronto Six está em 2º lugar, então 6 jogos e 12 pontos. E o Boston Pride, que tá em primeiro, também tem 6 jogos, mas tem 13 pontos. E aí, essa questão dos pontos é diferente da NHL, porque elas têm o próprio sistema de pontuação. Então, quem ganha na vitória regular faz número X de pontos, quem ganha no overtime também tem um número específico de pontos, e quem perde no overtime, no shootout, também tem. E não é a mesma da NHL. Então, por isso que eu indico que você ouça os outros caminhos, que tá tudo bem explicadinho. E assim, então, a gente encerra esse nosso 4º episódio. Como eu mencionei lá no início, não deixa de nos seguir nas redes sociais. A PHF não é tão fácil assim encontrar transmissões, mas a gente sempre informa quando que vai ter os jogos, os horários. Se a gente encontra a transmissão também, a gente sempre avisa. Às vezes é por meio de links piratas, sim, mas pelo menos dá para assistir alguma coisa, já que não tem nenhum serviço de streaming que, né, é legal perante a lei que transmita pra gente. Então, a gente também traz aqui o caminho pra Easy pra todo mundo ficar por dentro, porque a gente adora hóquei feminino, a gente ama a PHF e a gente sempre tenta dar a mesma atenção que a gente dá, né, pra NHL. E falando em NHL, se você quer saber tudo o que acontece lá, as últimas atualizações, ouve o Passando a Limpo, que a gente fala sobre todas as marcas, as estatísticas, os recordes quebrados naquela semana, lesões, trocas, enfim. Ele também é bem curtinho, tem entre 10 e 12 minutos, e a gente consegue dar aquela passada geral nos últimos acontecimentos da NHL, que nem a gente faz aqui. Aqui é um pouquinho diferente, porque a gente consegue falar de jogo a jogo, na NHL não tem como, porque são 32 times. Mas enfim, é bem legal. E não esquece que a gente tá em todas as redes, tá tudo aqui no link da descrição. A gente também tem lojinha, tá chegando o Natal, né? Dá pra você pedir de presente aí algo relacionado ao TTG, ou dar de presente também, né? Então é isso, pessoal. Obrigada por terem chegado até aqui. E até semana que vem. Um beijinho. Tchau!